Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa lição de número 4, faixa etária de jovens. Continuando aqui o nosso assunto sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Para uma vida bem-sucedida, nós precisamos vencer a incredulidade e termos fé em Deus, fé na sua preciosa palavra. E hoje vamos tratar de um assunto bem real, como também bem atual. A fé cristã e o conhecimento científico. Veja que coisa importante. Nós temos aqui um texto principal, baseado em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Que nos fala o seguinte: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Resumo da lição: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Até porque a ciência propriamente dita, a ciência, a verdadeira ciência, ela não trabalha para desacreditar de Deus, para levar as pessoas a desacreditar de Deus. Pelo contrário, a verdadeira ciência deixa claro que por trás de tudo que existe, que foi criado, existe uma mente super inteligente que a criou, que é o próprio Deus. Bem, mas vamos seguir aqui com nossos objetivos. Explicar o que é racionalismo, mostrar a importância da ciência e destacar a ciência e a fé cristã. Vamos aqui, temos um texto bíblico em Isaías 44, versos 24 e 25, que diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás o sábio e transtorno a ciência deles. Romanos 11, 33 ao 35. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Introdução. É comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das Escrituras Sagradas. Entretanto, veremos nesta lição que a ciência e a fé não são inimigas. A Igreja do Senhor, desde o seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico ou ao conhecimento e ao saber. Com o invento do alemão Gutenberg, por exemplo, isso é avanço de ciência. Várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando a palavra de Deus mais acessível ao povo, e isso é ciência. E temos em mãos ciência. Estou usando para falar até para que a minha imagem, para que a minha voz chegue até vocês, resultado de ciência tecnológica. Não podemos dizer que ciência e fé não podem caminhar juntos. Primeiro tópico: o racionalismo e a fé cristã. Você já ouviu falar a respeito do racionalismo? Sabe o que significa? Segundo o dicionário teológico, significa um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo o que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. O francês René Descartes foi um dos grandes filósofos racionalistas, juntamente com Spinoza e Leibniz. Com eles, o racionalismo se tornou uma das correntes filosóficas mais conhecidas e importantes da modernidade.
Qual era então seu objetivo? Teorizar o modo de conhecer do homem. Porém, suas teorias só produziam dúvidas. Influenciados pelos seus filósofos, acreditavam que tudo na mente humana não passava de sonhos e ilusões. Descartes tem uma célebre frase que resume bem seu sistema filosófico. Ele disse: penso, logo existo. Fica evidente aqui o dualismo entre o corpo e a mente. Crer ou duvidar? De acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável e toda investigação científica se inicia com uma dúvida. A imprecisão na pesquisa científica não é algo ruim, mas salutar, pois impulsiona os cientistas a estudarem para obterem uma resposta. Contudo, se tratando das escrituras sagradas e das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvidas. Observe o que a Bíblia diz a respeito do que duvida. Tiago 1, verso 6. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não tem firmeza quem duvida. Vamos aprender e produzir conhecimento. Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo e racional. Foi o Senhor quem concedeu a Adão capacidade cognitiva para aprender e produzir conhecimento. Esta verdade pode ser observada no 2º capítulo do livro de Gênesis. Adão recebeu do Criador uma ordem direta para lavrar, guardar e administrar a terra, iniciando pela nominação dos animais. Nominar os animais mostra a capacidade cognitiva e criativa de Adão e certamente o trabalho que ele teve para observar os animais. As Escrituras Sagradas também nos mostram o exemplo de Salomão, quem fez dele o homem mais inteligente de todos os tempos. Claro que foi Deus. Uma prova de que ele não é contrário à busca pelo conhecimento. Sua sabedoria foi um presente divino, mas não significa que ele não teve que fazer sua parte e se dedicar a pensar e a conhecer. Infelizmente, o conhecimento de Salomão não o impediu de se afastar de Deus. Longe do Senhor, ele declara: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Esta é a declaração de um homem triste que viveu longe do Senhor. O livro de Eclesiastes nos mostra que se pautarmos a nossa existência somente sobre a ciência e a investigação humana, nada terá mesmo sentido. Deus deve estar em primeiro lugar em nossos corações, ou seja, sem fé o homem nunca vai ser completo e feliz. Ele precisa crer em Deus. Ele precisa confiar no Senhor. Se é uma pessoa que estuda, que busca o conhecimento, mas jamais deve deixar a sua fé de lado. Jamais deve deixar a sua fé para trás. Porque o conhecimento não é tudo. Pelo contrário, às vezes o conhecimento se torna enfadonho. Muito estudar ainda enfadando a gente. Porém, a fé nos revela o profundo de Deus que nos traz uma grande edificação. Segundo tópico, a ciência tem a sua importância. Buscando respostas. A ciência não tem resposta para tudo. O método científico não consegue responder algumas questões importantes da vida, como, por exemplo, de onde viemos? Para onde vamos? Também não consegue explicar de forma convincente o surgimento do mal. Estas respostas somente obtemos mediante a fé nas Escrituras Sagradas. Lendo o livro do Gênesis, por exemplo. Ali mostra, tem a resposta para estas coisas. Veja que fé e ciência precisam andar juntas. No caso, não teremos uma ciência plena e completa se não tivermos fé. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a resposta para muitas dúvidas da humanidade em relação ao sofrimento, à dor e à morte. A resposta para tudo isso foi a queda. A queda que aparece lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem perde a glória de Deus. Exatamente. Não há resposta para esses questionamentos. Porque por mais que o homem se esforce, não tem como evitar o sofrimento.
As intenções corretas. A ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar o conhecimento. A busca pelo saber é legítima. Entretanto, nem sempre as motivações do homem são legítimas. Muitos só buscam conhecimento para inflamarem seus egos e desencorajar o crente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que o conhecimento de alguns os tornava inchados, orgulhosos e sem amor ao próximo. Nesse contexto, o conhecimento é perigoso. A motivação destes não era certa. Na atualidade, muitas produções científicas só têm o propósito de difundir o ateísmo. Muitos querem produzir ciência visando somente levar as pessoas a desacreditarem de Deus. Isso é desonesto e isso faz mal para aqueles que são vítimas das suas redes. O crente reconhece que a ciência tem a sua importância. Reconhecemos o valor do conhecimento científico e de se permanecer fiel ao Senhor. Admitir o valor da ciência não torna você um herege. Observe o que nos dizem Charles Colson e Nancy Pearson em sua obra E Agora, Como Viveremos? A ciência afeta toda a nossa visão de mundo, não só as ideias sobre a religião e a ética, mas também sobre a arte, a música e a cultura, ou a cultura popular. Constatamos que a ciência tem o seu valor, entretanto, devemos considerá-la sempre à luz da Bíblia. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Precisamos ler e conhecer as Escrituras para que venhamos evitar todo e qualquer extremismo que prejudica a nossa santificação. Tópico 3. A ciência e a fé cristã. A mente humana. A neurociência pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro e o que ocorre em nossas células cerebrais durante o nosso aprendizado. No entanto, não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune às doenças mentais. Também não é capaz de transformar o indivíduo, sua alma e espírito, sua mente e seu caráter. Somente o Espírito Santo pode nos conceder a experiência do novo nascimento, fazendo de nós novas criaturas. Aquele que nos deu inteligência deseja que venhamos usar o nosso potencial criativo, cérebro e coração, para que o nome dele seja glorificado em todas as esferas. Cristianismo e ciência não são rivais. Muitos crentes advogam a ideia de que o cristianismo e a ciência são rivais. No entanto, ao longo dos últimos anos, pesquisadores têm mostrado que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num Criador pessoal, racional, impregnou a cultura, e isso se deu a partir da Idade Média. 3. A universalidade e o abandono da fé. Por que jovens crentes fiéis ao Senhor, criados em lares evangélicos, abandonam a fé ao ingressarem na faculdade? Essa pergunta tem sido feita ao longo dos anos por pais, pastores e líderes de jovens. A resposta não é tão simples como pode parecer, mas vejamos o que a escritora Nancy Pearson, na sua obra Verdade Absoluta, tem a nos dizer a respeito disso. Segundo ela, em grande parte, os jovens abandonam a fé porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Será? Nancy diz mais. Relatando que em uma escola cristã americana, um professor de teologia desenhou de um lado do quadro um coração e do outro um cérebro. Depois ele se virou para os alunos e disse: o coração é o que usamos para a religião, ao passo que fazemos uso do cérebro para a ciência. Como cristãos, nós podemos concordar com essa ideia? Esse professor está certo? Não. A religião não pode ser vista só com o coração, pois a nossa fé não é uma fé cega. Segundo Nancy, os jovens crescem, ou crentes, os jovens crentes, também precisam de uma religião do cérebro. Tal verdade nos mostra que você precisa conhecer as Escrituras
para desenvolver uma cosmovisão cristã que vai ajudá-lo a fazer a crítica correta das muitas ideologias, filosofias e ideias contrárias à nossa fé que você vai enfrentar na sua vida acadêmica e no mercado de trabalho. Nancy, uma mente brilhante do nosso tempo, também afirma que educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é uma opção. É indispensável para que a chama da fé em Deus não venha se apagar diante desse mundo caótico em que vivemos. As Escrituras Sagradas não são um compêndio científico. Entretanto, por meio dela podemos desenvolver uma cosmovisão cristã. Tenha a certeza de que a fé não impede o nosso raciocínio, ou o nosso raciocínio lógico, mas nos coloca diante do Deus onipotente, Criador de todas as coisas. Conclusão: embora os nossos dias alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele procede todo o conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique e assuma seu lugar como alguém inteligente. Mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida.